Começou mais um episódio do Conversa no Closet. Oi, meninas! É. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar de FOMO. E o povo sabe o que que é FOMO? Será que o povo sabe o que que é FOMO? Sabe o que que eu vou fazer? Eu não vou explicar, não. Eu vou mandar logo duas pra mãe do rolê, a mãe de cabelo curto, que é assim. Primeiro, como é que ela explica o que é FOMO? E por que que ela colocou essa pauta na pauta? Toda vez ela me joga pra debaixo do ônibus. Tu aí que resolveu falar sobre isso. Boa sorte. Ai. Então, FOMO, né? É aquele conceito de Fear of Missing Out, que é quando você tem, literalmente, medo de estar perdendo alguma coisa. Ou então, aquela sensação ruim que dá por estar perdendo alguma coisa. E o que é que isso leva a gente na vida real, na prática, né? Às vezes leva a gente a aceitar coisas e dizer sim para coisas que a gente nem queria tanto assim, mas porque a gente tem medo de não estar presente quando essa coisa acontecer, ou enfim. E também meio que. Ah, por que que eu botei o tema, né? Porque eu acho que é algo que me afeta pessoalmente e que eu tenho tentado trabalhar. É... Mas. Então, não sei, poxa, eu não tava esperando que eu ia ter que ser a host do episódio. Mas assim, Alfinetada. né? Mas assim, é isso, de uma forma básica, pra quem sabe, pra quem não sabe, é isso. É aquela sensação que eu acho que todo mundo já viveu alguma vez de, ai meu Deus, eu não quero perder aquilo ali. E aí você fica angustiado, sabe? Ah, pode ser coisa simples do tipo, tô aqui trabalhando e a internet tá lá rolando com o Instagram, com o Reddit, com o Facebook, com Twitter, e eu não tô lá vendo o que tá acontecendo, eu tô perdendo o que as pessoas estão falando sobre, o que as pessoas estão comentando sobre os eventos, as notícias, eu tô aqui trabalhando e não estou vendo. E você fica angustiado com aquilo de eu quero estar vendo, eu não quero perder nada. Ou você sabe que vai ter um evento dos seus amigos e você não pode ir, porque você já tinha outro compromisso, e você fica naquela de, nossa, eu queria estar lá, porque agora eu tô perdendo, eu não estou vendo o que tá acontecendo. Ou então, às vezes, até mesmo você tá cansado, nem tá afim de ir pra, não sei, algum programinha que te chamaram, mas você fica tão angustiado em não estar lá, em estar perdendo aquele momento, que você acaba aceitando ir, mesmo que você meio que preferia estar em casa descansando. É meio que isso, é aquela dualidade de eu nem queria tanto, mas a angústia de saber que eu vou perder algo me faz ou ir ou tomar decisões que não necessariamente seriam o que eu queria. Acho que é isso, né? Arrasou, arrasou. O TEDx dela de FOMO estamos tendo já hoje. E aí eu quero saber, pra minha amiga cientista, você acha, ou melhor, antes, Maina falou muito sobre rede social, né? Eu, particularmente, eu só ouvi falar de FOMO a partir do advento das redes sociais. Aí eu vou mandar pra minha amiga cientista que passa 12 horas no celular. Amiga, você acha que FOMO é só por conta das redes sociais ou você já vivenciava FOMO de uma maneira vintage? A alfinetada veio, né? Ah, Nem foi a intenção, mas ai, tudo bem. É tudo para o bem da minha amiga cientista. não, gente, e eu também já falei, né, nos episódios de redes sociais, como é difícil para mim esse processo. Eu acho que está muito associado ao FOMO. E tem também uma questãozinha assim da procrastinação, do querer fugir da vida real, e aí tu usa a internet como um subterfúgio, né? Acho que é meio que as duas coisas aliadas. Mas assim, eu não sei muito o conceito de FOMO quando que surgiu. Eu não fiz essa pesquisa e tal, mas eu acho que ficou muito mais evidente nessa era digital, sabe? Não acho que está associada às redes unicamente. Como a Mai disse, né? A gente tem situações em que há essa percepção, essa angústia em momentos da vida real, não estão associados ao digital, mas que o advento da internet popularizou esse termo, assim. Acho que tem muitos outros que começaram a se popularizar por conta das redes sociais, não apenas do FOMO, tá?
Mas sim, eu já vivenciei muito isso, desde quando era criança. Acho que tinha momentos assim. Me lembrei de uma situação, mas eu acho que não tem nada a ver com FOMO. É só as memórias que ficam, ou então alguma coisa que é muito legal ou que é muito ruim, que meio que se mesclam nesse FOMO aí. Eu acho que na minha cabeça essa memória que eu tive assim não é exatamente FOMO, tá? Que é tipo assim, uma situação que aconteceu numa festinha que eu queria brincar mais, eu queria fazer mais daquilo, mas eu não, enfim, aconteceu, né? Não vou ficar num FOMO por causa disso. Mas a situação de quero ir e não posso, gente, pra mim eu acho que aconteceu a coisa mais o evento que eu mais me lembro de FOMO antes das redes sociais é quando eu dançava. Então, quando eu dançava, eu dancei, né, muitos anos, assim, em competição, dança gaúcha, tá? Que é a CTG, aí a gente participava de competição, rodeio. E eu amava, assim, era uma coisa que eu gostava muito, eu sempre tive um círculo social muito legal, né, a partir dessas danças, pessoas que eu conheci, amigos. Então, assim, para mim era o meu, o meu, minha vida social ali. E aí, o que aconteceu? Eu dançava já fazia alguns anos. E eu teve uma época ali no ensino médio que eu troquei de escola. Eu fui para uma escola que era muito mais voltada à preparação para vestibular. A outra escola que eu estava, ela tinha uma pegada um pouco mais humana, muito legal assim a escola, mas não era assim focada em fazer, como é que chama? Simulado, preparar com cursinho, coisa do tipo, né? E aí eu fui para essa outra escola. E eu sofri um baque, porque eu tinha uma dificuldade muito grande na parte de física. Assim, eu acho que sempre foi o meu fraco. Física, química eu também sofri, mas depois eu peguei o gosto, eu entendi assim, os conceitos na prática de química, né? Mas física até hoje segue sendo uma dificuldade muito grande. E eu sofri muito. Eu sofri a ponto de ficar com notas vermelhas, o que foi a primeira vez na minha vida. Foi, assim, uma coisa muito difícil para mim. E por que eu tô contando isso? Porque a partir dessas notas ruins, foi tomada uma decisão unilateral dos meus pais de me tirar do CTG, de me tirar da dança. Então, assim, naquele momento em que eu tava, que era isso no ensino médio, né, que a minha vida social pautava muito por conta do CTG, que eu tinha essa atividade física que eu gostava muito, além da atividade social, né, eu fui, tipo assim, retirada daquele meio. E foi assim, eu fui avisada, não foi uma conversa, foi assim, a gente decidiu isso e é porque eu bem. Eu entrei nesse negócio do FOMO. Na época não tinha internet, assim, tinha, mas não era nesse estilo que tem hoje, né? Existia internet na minha casa de final de semana, naquela internet de escada, né? E eu me lembro, assim, de ficar muito numa negativa, eu não queria ver o que estava acontecendo, eu não queria saber o que eu estava perdendo. Acho que é mais ou menos nesse estilo, assim. E aí eu voltei minha energia para outras coisas diferentes, assim. Eu voltei minha energia. Claro que não voltei para estudar física, que talvez eu deveria, que eu acho que era o objetivo dos meus pais. Mas eu voltei minha energia para, tipo assim, fazer leituras, tive outros grupos na escola, né? Tentei me inserir em alguns grupos, não fui muito feliz. Estudo de inglês, porque na época eu ia sair para um intercâmbio, dali um tempo, né? Então, assim, acho que foram coisas que mudaram, mas eu me lembro de sentir essa sensação, assim, que eu não quero conversar com as pessoas no MSN, na época da MSN, gente, e não quero ver coisas no Orkut, porque eu sabia que eles estavam se preparando para rodeio, sabia que tinha toda uma preparação, e a partir daquele momento, eu comecei a não gostar mais, não gostar, mas eu evitava ver. Por exemplo, tem uma competição muito grande no Rio Grande do Sul, chama Enarte, e eu não via vídeos do Enarte, eu não via nada do Juvenarte, na época eu participava do Juvenil, mas eu ia migrar para adulto e, enfim, comecei a não querer mais ver nada disso, sabe? E até eu voltar, por exemplo, a participar de baile da Semana da Farroupilha, foi difícil. Não foi uma coisa assim que foi imediata. Eu acho que foi talvez até por esse trauma, assim, por essa ideia de, tipo assim, eu tô perdendo isso. E eu acho que essa foi a minha versão vida real do FOMO. E tu, Mai?
Já que tu fala aí das redes sociais, tu associa o FOMO às redes sociais ou a uma experiência FOMO vintage também? Eu acho que associo a tudo. Eu também, eu vi pela primeira vez o conceito nas redes sociais. Gente, rapidinho, peraí, que tem uma aranha aqui. Peraí, rapidinho. Peraí. Eu preciso saber pra onde ela foi, que eu tava de olho nela, mas ela Eu desapareceu. tava falando e a Mai tava assim, ó. É, E tem uma. você Ela é bem sabia que tava pequenininha. seguindo alguma coisa. É Ela que é bem Maiana, ela tem pequenininha. Eu fobia de... tenho medo. É, tipo, eu já não sei se hoje em dia ainda dá pra considerar como uma fobia, sabe? Eu acho que eu consegui vencer um pouco disso. E essa é bem pequenininha, mas eu tava tranquila, porque pelo menos eu conseguia ver onde ela tava, mas agora ela tá atrás do meu monitor. Mas bom, eu vou sobreviver. Se eu não sobreviver, foi bom conhecer vocês. Então, FOMO. Eu tenho sobre todas as coisas. A primeira vez que eu ouvi falar foi nas redes sociais. Eu acho que foi até com a Fernanda Neutti. Adoro a Fê. E pra mim faz muito sentido. Tipo, quando eu ouvi falar no conceito. Ah, eu tenho, em relação às redes sociais, e tipo, eu tô numa fase de tentar, né, não entrar no Instagram, usar as redes sociais o mínimo possível. Passei dias assim sem nem abrir, mas aí esses últimos dias eu já tô dando uma olhadinha e tal. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu tava, tipo assim, muito, muito, muito. Achei ela de novo, ela desceu o suficiente pra eu conseguir ver. Eu tava muito, 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 muito. Todas essas coisas de tarifa. Eu tinha deletado o Reddit do meu celular, tá? Eu tinha deletado o Reddit do meu celular. E aí, com essas coisas de tarifa e Trump, não sei o que, não sei o que lá, eu voltei a ler muito, a procurar muito, a querer ficar sabendo de tudo. E aí, quando eu não tava olhando, eu ficava agoniada. Porque foi uma fase que todo segundo tinha notícia nova. Tinha notícia nova sobre o Canadá, sobre os Estados Unidos, ou sobre o que a Europa tá falando em relação às coisas de Trump, sobre Trump querendo se meter com o negócio de Gaza. E, enfim, tava aquele caos. E eu tava aqui tentando trabalhar e pensando, meu Deus, o que será que aconteceu nesses últimos 5 minutos que eu não tô sabendo? Sabe? O que será que aconteceu nessa última 1 hora? O mundo pode ter explodido em algum lugar e eu não tô sabendo. Enfim. E aí eu, né, tipo, e quando era isso, era outras coisas. Era, eu vou ficar aqui vendo no Instagram, e o que a fulaninha tá fazendo, o que o fulaninho tá fazendo. Enfim, isso é algo que me afeta. E eu, né, tipo, cortei de novo, passei uns dias sem, agora eu tô tentando voltar com doses homeopáticas. E eu percebo o quanto me pega nisso. Tipo, um dia que eu fico um pouco mais, quando eu tento parar, eu fico, ai, eu queria estar vendo mais alguma coisa, sabe? Então tem esse lado. E na parte vintage, na parte da vida real, eu tenho também, como eu disse, às vezes eu tô cansada, eu não quero ir pra algum programinha, mas eu fico, ai, mas vai estar todo mundo lá, eu não vou ficar sabendo das conversas, eu não vou saber não vou saber o que é que fizeram, não vou saber o que é que falaram, não vou saber o que é que se combinou, o que é que se riu sobre, o que é que se... Entendeu? Eu fico naquela coisa, eu quero estar participando e vendo e vivendo aquilo. E enquanto eles foram falando, eu fui, acho que, na verdade, pela primeira vez, entendendo que foi parte do que me dava tanto medo de sair da igreja. Mas não da igreja, tipo, de forma geral, tipo, religião. Não é disso que eu tô falando, mas aquela minha turma, sabe? Nós tava falando que aqueles meus amigos, aquela minha turma, aquele meu ciclo social, eu ficava, se eu paro de vir, isso vai afetar várias coisas, vai. Mas vai afetar, eu não vou estar envolvida, eu não vou estar sabendo do que tá acontecendo na vida das pessoas, o que é que como é que foi no acamp, o que é que, sabe, tipo, não vou mais saber quais são os babados, quais são as coisas, e isso me angustiava. Então, né, tem fomo na questão de maternidade, do tipo, Marina agora tá no daycare e não tem câmera na salinha dela. E, meu Deus, se tivesse, eu não ia fazer nada mais na minha vida, além de ficar olhando pra ver o que, é que ela tá fazendo, porque agora, eu já superei, já tô mais tranquila, apesar de que alguns dias eu fico, poxa, como eu queria poder ficar vendo. Mas, assim, ela tá vivendo uma vida ali que eu não faço parte, eu não sei o que ela tá fazendo. Eu tenho uma ideia, porque eu recebo o report, né? Ah, ela dormiu tal hora, comeu isso, tipo, fez xixi, a fralda tava suja, sei lá, coisas assim. Mas eu dependo da professora me dizer quando eu vou pegar, ou no outro dia quando eu vou deixar, pra saber pedacinhos do dia dela, sabe?
essa semana ela tava tropeçando por causa da botinha de chuva, que ela tava usando pela primeira vez. Elas estavam falando, ela tá se adaptando ainda. Eu queria ver, entendeu? Eu queria saber como é. Ou então, eu percebo pelas fotos que elas mandam que ela tá sempre junto de um amiguinho. E eu queria ver ela brincando com esse amiguinho. E eu não vejo. E essas coisas eu fico, ai, como eu queria. Aí eu vejo ela pintando, eu vejo ela brincando, fazendo as coisas. E eu fico, ela tá vivendo toda uma vida que eu tenho só um pedacinho de ideia, sabe? Eu queria acompanhar. E isso me dá fome. Eu queria estar lá, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho só que aceitar que é só o começo de uma vida inteira dela que vai ser sem estar sob o meu olhar. É difícil demais essa parte pra mim. Mas assim, coisas que eu notei aqui, assim, que o assunto me traz, né? É tipo assim, por exemplo, é saber que tudo que você escolhe, você tá renunciando a uma outra coisa, né? Tipo assim, uma escolha é sempre uma renúncia também. Porque se você escolhe entre A e B, você escolheu A, mas você deixou de escolher B. Tipo assim, foi uma escolha ativa de não escolher B. De deixar pra lá, de renunciar. Eu acho que é isso que me afeta um pouco, porque eu queria escolher tudo, eu queria tudo, sabe? E o que eu tenho tentado trabalhar na minha cabeça pra ficar um pouco mais calma com isso é... Não dá pra ter tudo. Eu escolher certa coisa, eu tenho que estar em paz com o fato de que eu vou ter que abrir mão de outra coisa. E eu tenho tentado focar nisso, nas coisas simples, tipo, eu queria estar lá com meus amigos fazendo aquela atividade. Mas eu queria mais estar em casa fazendo nada hoje, porque eu tô cansada. Então, poxa, é triste não estar lá, mas tá tudo bem, eu vou aproveitar o aqui e agora, porque eu acho que o FOMO também, ele tá muito atrelado com isso de não estar no presente, sabe? No momento presente. Você quer estar ali fora, ali no celular, ali fazendo a outra coisa que você não está fazendo. E tentar me concentrar no aqui e no agora, sabe? Tipo, é o que eu tenho tentado fazer pra me ajudar com isso. Mas enfim, falei muito, nem sei se respondi a pergunta, mas é isso aí. Não, com certeza, né? Diagnosticada com FOMO, né? Mas assim, eu andei, perguntei, até agora não me pronunciei em nada. Não sei se vocês Então, perceberam. era isso que eu ia falar. Tu tá aí só jogando pra gente. Você acha que eu não percebi que você não deu sua opinião e sua participação nesse assunto? Por gentileza, se pronuncie. Vou agora fazer meu pronunciamento, que nem as meninas da Tretatim. Vocês viram isso? O Reels. Ai, cara, depois... Amiga, meu Deus, a mãe não sabe o que é a Tretatim. Meu Deus do céu, a gente é muito desocupada mesmo. A gente esquece que a mãe tem um tempo reduzido. Mas, cara, foi basicamente assim, a Tretatim, veja só. Tem o filho do Luciano Huck, aí ele tem uma namorada. Aí tem o Dix. Tu sabe o que é o Dix? Tu tem que aprender, vice, porque daqui a pouco é Marina. O Dix é o Daily, é um Instagram Daily. Calma. Mas tem que lembrar que daqui que Marina tá envolvida com isso aí já é vintage, entendeu? Tu acha? É verdade, né? Então tá. Mas vai que Marina é precoce, já faz um Dix agora, mas tudo bem. Aí tá. Aí o filho do Luciano Huck tem um Dix. E aí uma menina foi e seguiu ele. Eu só sei que a namorada do filho do Luciano Huck foi lá e foi tirar satisfação. Resumindo, o que o filho do Luciano Huck fez? Terminou com a menina, castigou a menina, né? Deu uma lição para ela, terminou com ela. E aí, todo mundo envolvido, menos o filho do Luciano Huck, fez um pronunciamento, inclusive Angélica. Daí você... Meu Deus, o que tem no algoritmo de Maiana que a Tretatim não povoou o algoritmo dela? Eu não tô entrando no Instagram. É muito raro, eu entro bem rapidinho. Então, não é isso que eu fiquei falando, que eu tô... Eu cortei por uns dias, aí de vez em quando eu dou uma olhadinha em alguma coisinha, curto alguma coisinha, mas eu tô por fora do Insta. Mas assim, Pois ainda é, minha assim, filha. a Tretatim não ia ter chegado em mim. Eu digo isso, não ia ter chegado em mim. Pronto, é. Aí todo mundo fez um Reels, tirando a Angélica, que a Angélica escreveu, né, a assessoria. Fez um Reels e a capa era meu pronunciamento. Então tá, aqui vai meu pronunciamento sobre FOMO. Gente, eu não sei identificar FOMO. Já é certo, eu tive muita dificuldade em
fazer a pauta. E aí eu tive o quê? Eu tive que apelar pro ChatGPT. Não encontrei quando o termo foi criado, porque não perguntei isso pro ChatGPT, talvez depois eu pergunte. E aí, enfim, estou tentando seguir um roteiro aqui que o ChatGPT me deu, porque assim, eu acho que eu tenho FOMO, só que não necessariamente com esse nome. Porque assim, tem uma pessoa que eu convivia que ela falava assim: em inglês tem nome para tudo, tem conceito para tudo, tem um label, né? O rótulo para tudo em inglês, né? Então, mas na minha cabeça, é o quê? FOMO é o quê? É ansiedade. FOMO é busca por aceitação, né? Então, assim, se pergunta pra Mariana da terceira série das canetinhas do bullying do Madre de Deus. Ali ela meio que tava gerenciando um FOMO. Quando tinha as festinhas de inglês lá do Britânico que ela queria participar e pai e mãe às vezes não deixavam, então não sei o que, quem é que vai levar, o que eu vou estar perdendo? FOMO. Mas ali é o quê? Pra mim é um mix de ansiedade e aceitação, sabe? E aí, hoje, óbvio que tem muito assim que é. Eu entendo esse sentimento de tipo, o que é que tá acontecendo nas redes sociais e que eu não tô vendo? Aí eu vou pro gossip do dia. Ou então, tipo, tô lá no meu explorar TikTok e no Instagram. Porque vai que eu encontro finalmente o conteúdo que, caramba, vai ser massa, e aí eu vou poder replicar no meu TikTok dos livros, ou então pro Conversa no Closet e tal. E aí eu fico scroll. Mas será que isso é FOMO? Eu acho que isso é FOMO. Porém, eu não tenho muita certeza. Porque vai que FOMO é só o vício mesmo, o algoritmo funcionando. Entendeu? Então, assim, eu fico meio perdida em conseguir diagnosticar o FOMO porque ele vem travestido, talvez, pra mim, de outras maneiras, de outras facetas, assim, sabe? Pode ir, amiga. Tu ia falar. Não, sabe que eu fui dar uma procuradinha agora na internet. A internet é maravilhosa, né? Realmente, isso é um advento, que bom que eu tô vivendo nessa época. Não sei como seria, se bem que quando eu cresci eu procurava coisa em livro, né? Eu fazia trabalho em papel ao maço, mas tudo bem. Primeira A vez gente que da surgiu época da esse... enciclopédia. Enciclopédia, Nath. Era lá que a gente procurava as coisas. Sim, eu sei, eu tinha minha enciclopédia querida, inclusive, anos atrás eu tentei procurar, porque era uma enciclopédia maravilhosa, eu queria comprar uma, sabe, em sebo, nunca Aquela mais achei, eu passa. não me lembro o nome. Não Ah, era uma eu específica que era meus doida pais me pra deram, que ter era a maravilhosa. passa. Mas enfim. É. Bom, que esse termo surgiu, eu tava vendo aqui que surgiu em 96. Então é nos tempos que a internet era, tipo assim, era tudo mato, né? Basicamente. E Gente, aí começou a se FOMO é popularizar em praticamente 2004. 30 anos. Exato. Então, assim, surgiu esse conceito, aí começaram a aplicar para dentro da questão da internet em 2004, mas ainda não existiam redes sociais, né? Então, assim, o que estava se falando é que hoje parece que se aumentou porque é uma tendência de se postar ou de se comunicar a partir de experiências positivas e não das experiências negativas. Então a gente só fica vendo estímulos de experiências positivas o tempo inteiro e a gente não tá vivendo essa experiência positiva. Eu não tô comendo nesse restaurante maravilhoso, eu não tô tendo um primeiro encontro maravilhoso, eu não tô tendo um dia no trabalho que é sensacional, não tô tendo um feedback que é, sabe? Então tu começa a consumir só coisas que são muito positivas sem ver o que é a realidade, o que se passa por trás disso, né? Eu achei um restaurante maravilhoso, mas antes disso eu comi em 50 que eram podres, né? Eu gastei dinheiro com coisa que eu não devia, comprei uma bolsa maravilhosa, mas aí as outras bolsas que estão no armário estão todas se desfazendo. Mas eu não tô vendo isso, né? Eu acho que daí fica estimulado pela ansiedade, talvez um pouco de depressão, a angústia do que se quer ter, do que tu quer fazer, que está sendo meio que estimulada por essa onda de coisas positivas ou versões positivas de uma situação que a gente não necessariamente vive. Olha, a Mari, tu falou que tem essa dificuldade de identificar, né? Tu se considera uma pessoa indecisa? Não.
Aí, ó. Eu acho que tem muito a ver. Porque eu sou uma pessoa extremamente indecisa. E parte disso é o FOMO de... E se eu vou escolher, sei lá, entre essa bolsa e essa bolsa? A partir do momento que eu escolho essa, e se a outra fosse melhor, meu Deus? Aí eu começo a me imaginar com as roupas que eu tenho, com os sapatos que eu tenho, com as oportunidades de sair que eu tenho. Eu fico, eu não sei se eu comprar essa bolsa, mas e se eu não comprar essa bolsa, eu vou estar perdendo de estar com aquela outra bolsa. E aí, às vezes eu não compro bolsa nenhuma, às vezes eu acabo comprando as duas bolsas que eu nem podia pagar por, mas eu quero as duas porque eu não quero perder de ter aquela outra. E isso é com tudo, sei lá, poxa, a comida no restaurante. Eu já comentei aqui em algum outro episódio. Eu demoro muito tempo pra escolher. Tenho melhorado nisso, mas é aquela coisa de, e se eu comer esse, sei lá, macarrão com molho de tomate e frango, e eu não vou comer o risoto com carne, mas e se o gosto do risoto com carne for muito melhor? Eu vou deixar de experimentar isso, eu vou deixar de viver isso. E eu vou perder, que é justamente essa coisa do FOMO, né? Missing out. Tipo assim, eu vou perder essa experiência de comer essa delícia aqui. Como na minha vida essa coisa da alimentação e comida era muito complicado, e se eu comesse fora hoje, eu não sabia quando que eu ia de novo poder comer uma comida gostosa de restaurante, porque, meu Deus, dieta, sei lá, era mais difícil ainda, porque eu só tinha aquele dia pra jacar e comer o que eu quisesse. Hoje em dia, que eu sou livre disso, é tipo, poxa, hoje eu vou comer um macarrão, mas fim de semana que vem eu volto aqui e como risoto. É mais fácil, entendeu? Porque na minha cabeça eu não preciso. Eu posso não estar comendo agora, mas não quer dizer que eu nunca na minha vida vou comer aquele risoto. E isso é com destino de viagem, ou o que fazer no meu dia off. O que fazer no meu dia off, entendeu? Ai, não, eu vou assistir série. Mas se eu estiver assistindo série, eu não vou estar lendo livro. Mas se eu estiver lendo livro, eu não vou estar ajeitando a casa. E se eu estiver ajeitando a casa, eu não vou estar saindo com meus amigos. E aí eu fico, meu Deus, eu não quero perder nada, eu quero fazer tudo. E aí tem os fins de semana que eu ocupo cada segundo, porque eu quero fazer tudo, sabe? E aí, por exemplo, o fim de semana passado, eu tinha marcado de sair com uma amiga, com a filhinha dela e tal, eu tinha marcado. E aí, quando foi sábado, era no sábado de tarde. No sábado de manhã, uma outra amiga falou, e aí, tu tem planos pra hoje? Vamos fazer alguma coisa? Eu fiz, meu Deus, eu já marquei com a outra amiga, né? Aí eu falei, eu não consigo de tarde, porque eu tenho esse outro negócio, mas depois eu te aviso quando eu estiver saindo de lá. Ela, tá bom. Meu celular descarregou. E eu não consegui avisar ela nada. Além de que Marina acordou bem mais tarde do que o que eu... Normalmente ela faria na soneca do fim de semana. Ela acordou bem mais tarde. Então, assim, acabou que eu só saí com uma amiga e foi ótimo, sabe? Eu sabia que a chance de sair com a outra amiga tava bem reduzida pelo horário e tudo mais. Mas eu fiquei com aquela coisa de, eu queria sair com as duas, sabe? Mas sabe que não dá, porque depende do horário da soneca da criança, depende do horário das coisas que você vai fazer. E eu não ia conseguir curtir tanto como eu consegui curtir com a amiga do passeio número 1 se eu tivesse meio que determinado que, tipo assim, não, vou sair em 2 horas. Sabe? Tipo, então, enfim, esse é só um exemplo, mas eu podia passar o episódio inteiro dando exemplos de como essa indecisão, sabe, me afeta. Ou de como forma afeta a minha decisão. E aí eu fico indecisa. Mas se tu é uma pessoa que não se considera indecisa, eu acho que isso faz com que também tu sofra menos de fome, porque você tem uma relação melhor com as suas escolhas. Então, tipo, entre A e B eu quero A, B, tchau. Entendeu? Então, essa facilidade maior de abrir mão do que se tá perdendo acaba te fazendo ser menos vítima desse fenômeno, eu acho. Não sei se faz sentido, mas acho que é isso. Eu aí com dificuldade também de entender fome. Porque tu foi falando, na minha cabeça, tipo assim, Maiana simplesmente tem sede de viver. Tá ligado? Mas eu acho que sim, eu acho que tem a ver com isso, mas é muito do quanto se impacta negativamente. Porque uma coisa é você ter sede de viver e tá feliz com suas escolhas e sair fazendo suas escolhas. Outra coisa é você tá sempre naquela balança de, eu queria isso, mas eu queria aquilo, e não conseguir viver plenamente
Entende? Sede de viver, mas eu não consigo viver plenamente porque eu tô sempre com medo daquilo que eu tô perdendo ao escolher as coisas. Acho que é esse aspecto negativo que o FOMO ele aparece, sabe? Mas não sei, então, não sei. Outra coisa que eu acho que FOMO. Mas tu quer falar? Tá Eu ia fazer um parecendo. comentário rapidinho. Que é esse negócio da comida, Mai. Pra mim, eu acho que o FOMO, ele tá associado a... Não é só o feeling de missing out. É também a sensação de, tipo, gastar dinheiro com comida ruim. Bicho, se tem uma coisa que eu odeio, é isso. Então, eu passo pelo processo do... Será que estou perdendo? Não quero perder a possibilidade de provar essa comida. E muito mais ainda, a possibilidade de a comida que eu escolhi ser ruim. Porque já me aconteceu. E, bicho, se tem uma coisa. Acho que tá no meu top 5 de coisas que eu mais odeio, que é gastar dinheiro com comida ruim. Pô, isso aí acaba com o meu dia. Adorei o comentário extra, porque eu também. I can relate to it. Mas outra coisa que eu ia falar que eu acho que tem muito a ver com tudo isso, é a questão de prioridades. Se você, Mari, é uma pessoa que considera que você tem suas prioridades bem estabelecidas e claras na sua cabeça, né? Fica mais fácil de fazer escolhas e fica mais fácil de lidar com a realidade do que você escolheu. Porque, por exemplo, Jonatas é completamente diferente de mim nisso. Ele pode estar na dúvida entre duas coisas. Sei lá, vamos no shopping, preciso comprar uma camisa para um evento. Ele entra na loja A, não gostou. Loja B, gostei dessas duas. Loja C, gostei daquela. Acabou. Ele não vai ficar pensando na loja D, loja E, loja F que ele não foi. Ele vai ficar pensando, e as camisas que eu não vi, que eu poderia ter gostado mais ainda? Dane-se! Ele gostou daquela, ele tá satisfeito, acabou. E eu quero olhar todas as opções do shopping pra eu poder sair de lá sabendo que eu escolhi a que eu mais gostei. Corta para Maiana, exausta depois de 10 horas rodando no shopping. Não conseguiu achar o sapato que ela queria tanto assim, sabe? E aí, entende? Tipo, acaba aqui. Eu imagino que Mari é mais, tipo assim, amei esse aqui, ótimo. Se eu achar outro depois. Porque eu fico. E se eu achar outro depois que eu gostei mais ainda? Nossa, isso acaba comigo. Eu tô melhor nisso. Eu tô melhor nisso. Eu não vou negar que eu tô mais, tipo assim. Tô feliz e satisfeita o suficiente, sabe? Mas. É isso. Amiga, veja só, eu sinto muito por isso. Porém, eu preciso dizer uma coisa. Eu tô muito feliz que, pelo menos em algum ponto na vida, eu sou mais sensata que Maiana. Você é que eu em muitos aspectos, amiga. Você é mais organizada. Você é mais organizada financeiramente. Você é. Tem várias coisas que eu podia sair listando aqui, ó. Que você é muito mais sensata do Não que sabe eu. nem Mas falar, bichinha, só botou dois. Mas é porque tem coisa que eu não quero expor na internet. Ah, é, obrigada, Tem amiga, coisa mas que eu depois eu não quero gostaria saber. de expor na internet, mas se eu fosse Tá, fazer uma lista, era longa. tá certo. Bem, eu sou mais sensata que Maiana em 2 pontos e outros obscuros que não podemos colocar na internet. É sobre isso, já estou muito feliz. Sinceramente, eu já estou muito feliz. Obrigada pela parte que me toca. Dito isto, eu acho que assim, meio que indo já pro final, já que Maína tá aí palestrando sobre os pontos positivos sobre mim, vamos fazer um exercício para as duas, porque para mim, eu acho que eu estou ótima nesse assunto. Que é o seguinte: o que vocês acham que vocês podem fazer para melhorar o FOMO de vocês? Ok. As duas só se olhando. Eu fiquei em silêncio. Posso. Falei muito, deixa a Nath falar. Achei que tava pensando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Então, eu acho que em relação às redes sociais, uma das coisas que eu acho que para mim me pega muito é esse hábito de ficar olhando, né? Não adianta o hábito de buscar a informação. E eu me lembro de pensar muito assim em outros momentos. Eu tô agora não saí do meu Instagram, mas eu desinstalei o aplicativo, então faz uns dias que eu não tenho olhado. E aí eu me lembro assim que teve uma época que eu pensei em fazer isso, mas para mim era muito, tipo assim, era inconcebível a ideia de eu não ter acesso a informações. Olha só a loucura, né?
como se eu não tivesse acesso a pessoas que pudessem me passar informações que são realmente relevantes para mim. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a informações que a gente quer, a gente tem acesso a informações que a gente não quer, sabe? Então, assim, tudo que eu não quero saber, tudo que eu sei sobre algumas pessoas na internet é involuntário, é simplesmente por conteúdo passivo que eu tô passando ali olhando e aquilo me gera uma raiva, me gera um incômodo, me gera algum sentimento que não é bom. Então, eu tô ativamente querendo saber, sem, na verdade, querer saber, sabe? Porque não são informações que me agregam em nada. Então, acho que uma das coisas seria essa diminuição de acesso a esse tipo de conteúdo. Não quer dizer que eu não goste, por exemplo, de entrar no YouTube e olhar aqueles shorts, sabe? Tipo assim, shorts. Aqueles videozinhos pequenininhos, que é tipo assim, de algum blogueiro que eu gosto, algum pensamento, alguma coisa assim. Eu, às vezes, entro e olho ali. Então, assim, é muito mais eu buscar uma informação que eu quero saber, como é que se faz uma garrafa d'água. E aí, eu vou lá e assisto esse videozinho de 30 segundos de como faz uma garrafa d'água, sabe? Muito mais interessante do que eu ficar olhando o meu Instagram, que, querendo ou não, são pessoas que eu quero seguir, né? São pessoas que eu ativamente fiz o ato de ir lá e seguir, mas que repostam coisas que não necessariamente eu quero ver, informações que não agregam em nada pra mim, ou então que batem muito numa mesma tecla, que nem a Mari falou dessa treta tinha, agora tá falando da CPI das Bet, que assim, é super interessante de saber, porque faz parte do nosso país, a gente tem que saber o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo, como é que, tipo assim, tá se tirando leite de pedra de uma situação que pra mim é assim, deveria ter uma crítica em relação a isso. E pronto, não se fala mais, parem de seguir, sabe? Tipo assim, tirem essa pessoa da internet, que é o que eu gostaria que fizesse, sabe? Não ficar postando, sei lá, 300 influenciadores que estão postando análise sobre a situação, não sei o quê, que cansa, toda vez gera mais estresse, mais incômodo. Então, assim, ao mesmo tempo que é a informação que acaba chegando, e eu tenho medo de não ter essa informação, está sendo quase que libertador eu poder só entrar no YouTube, procuro lá alguma coisinha interessante, que eu adoro esses vídeos assim de como que se faz alguma coisa, e vejo isso. E aí isso me agrega uma informação que eu não sabia antes, e pronto, eu não preciso ficar sabendo de fofoca de coisas que eu não quero saber, necessariamente, sabe? Então, para mim, eu acho que esse é o primeiro passo. Outra coisa, esse ponto da Mai em relação a decisões, eu acho que isso pega muito. Por muito tempo eu me considerei uma pessoa indecisa. E depois eu entendi que, na verdade, a minha indecisão não tinha a ver com o que eu não sabia, o que eu queria. Talvez tinha, por exemplo, tinha outros fatores que eu levava em consideração para além de eu gosto de chocolate, vou comprar chocolate, sabe? Eu gosto disso aqui, vou comprar isso aqui. Eu acho que também tem um processo de aprendizado, por exemplo, em relação a querer comprar uma coisa mais cara, uma roupa mais cara, enfim, um equipamento, coisas do tipo, né? Eu não sou a pessoa que eu via meus pais olhando uma coisa, querendo comprar, indo lá e comprar. Eu sempre vi meus pais fazerem um processo de pesquisa, de estudar o que eles estão comprando, de se programar com dinheiro. Então, não foi uma coisa assim que eu consigo pensar, eu tenho que gastar $200, eu vou lá e gasto $200. A não ser que não tenha alternativa, sabe? Eu vou ter que pensar, eu vou ter que tentar achar soluções, eu vou ter que pensar o que eu vou abdicar dentro do meu orçamento para eu comprar esses $200 em paz. Porque eu não vou simplesmente ir gastando sem nem pensar, sabe? Eu acho que também tem essa questão do aprendizado, o que eu aprendi durante a vida. De estudar, de meio que me convencer que aquela é a opção melhor, baseado na minha pesquisa do que eu olhei ao redor. Então, eu não acho que eu mudaria isso, para ser bem sincera, mas eu também não acho que, no meu conceito, isso seria um fear of missing out, sabe? Então, eu até entendo o que a Mai trouxe. Eu acho que no exemplo que eu trouxe aqui da minha visão em como eu levo as coisas em relação à indecisão, na verdade não é decisão, é assim, são elementos diferentes que eu preciso tomar decisões. Então, assim, seja por uma questão financeira, seja por uma questão social, tô indo num grupo, tô indo num rolê, vou levar sorvete. Mas aí, tipo assim, todo mundo tem intolerância à lactose. Não, né?
vou ter que pensar o que eu vou levar. Porque eu não vou levar um sorvete pra uma galera que tem intolerância à lactose, embora eu quisesse comer sorvete. Eu vou levar outra coisa, sabe? E aí são essas coisas, e o restaurante também, vou pensar o que eu vou comer, vou olhar ao redor, mas muito mais com medo de gastar em comida ruim, né? Do que missing out, qualquer coisa. E eu acho que são essas coisas, assim, que, querendo ou não sei se diminuem o FOMO, mas para mim explicam como que eu faço meu processo de escolha. Não necessariamente é eu não posso mais ter medo de perder essa oportunidade. Eu simplesmente quero focar em por que eu escolhi essa outra coisa e por que isso faz sentido para mim, sabe? Financeiramente, ou socialmente, ou emocionalmente, né? Acho que todas as decisões têm sentido, tudo bem, a gente perde, realmente. Tem questões de perder, mas essa é a vida. Abre-se uma porta, fecha-se uma porta, abre-se uma janela, né? Não adianta. E aí tu atravessa essa janela e segue em frente, não fica pensando na porta. Vai ter outras 1000 aí pra frente, sabe? Então, assim, a gente não pode ficar sempre pensando no passado, sempre visitando, assim, essas oportunidades perdidas, essas situações que não tem certeza, mas, assim, realmente se sentir mais confortável e seguro das escolhas a partir do que é bom para nós, a partir da nossa régua de medição, sabe? Criar uma regra. Isso que eu pensei agora, sabe, em relação ao que a Mai falou. Mai, estabelece aí tua régua, sabe? Se tua régua for o tempo perdido, a coisa financeira, o emocional. Eu olhei essa roupa, estilo Marie Kondo, sabe? Essa roupa me traz felicidade? Não, bota fora. Essa roupa me traz, sabe, qualquer coisa? Eu adoro essa roupa, me traz felicidade. Essa é a tua régua? Pronto, acabou. Enfim, só aqui sugestões, né? Amei. E sim, como eu falei, apesar de ser algo que sim, afeta muito, acho que ficou claro. Eu venho trabalhando e percebendo melhor. Desculpa, gente, eu continuo doente. Então, assim, eu percebo melhoras. Tipo, essa coisa da escassez, por exemplo, que é algo que me afeta bastante. A Nath falou, tipo, fecha-se uma porta, abre uma janela e vai ter mais 1000 portas depois, sabe? Vai ter outras coisas. Eu acho que por muito tempo eu olhei só pro que faltava e vivendo, amadurecendo, aprendendo, eu fui vendo que, poxa, eu às vezes passo tanto tempo tentando decidir uma coisa que naquele momento parece ter uma importância muito grande, só para o tempo passar e depois eu ver que a importância nem era tão grande assim. E eu tive que tomar tantas outras decisões depois e tive tantas oportunidades de viver tantas outras coisas que eu nem imaginava, que aquilo aí fica tão pequeno, sabe? Então eu acho que eu tenho conseguido perceber mais do que, tipo, isso aqui pode até parecer grande para mim agora, mas é só mais um momento, é só mais uma escolha, é só mais um restaurante, é só mais uma saída, é só mais um fim de semana. Vão ter vários outros. Então, eu tenho tentado ficar mais em paz com as minhas decisões. Tentado, como eu disse, viver mais no presente, no aqui, no agora, mindfulness, né? Tipo, tá concentrada ali, naquela amiga, naquela saída, naquela refeição, naquele momento. E aceitar que eu não sou 1000, né? Eu sou uma só, eu só posso viver aquilo. Então, também tentar viver o que eu escolher de forma mais completa, de forma mais presente, de forma mais intensa, para fazer valer aquela escolha, fazer valer aquele momento, sabe? Então, eu tenho tentado deixar o celular de lado, né? Se essa for a situação. Tenho, né, tentado entrar menos na internet. Me percebo muito mais tranquila, né? Depois de parar de ficar vendo tudo que Trump fala, Trump respira, o Canadá faz isso, o Gaza faz aquilo, ainda foi confusão e Rússia e não sei o que lá. Eu tava numa espiral de loucura. E eu percebo, minha cabeça é muito mais calma. E as pessoas comentam as coisas e eu fico, poxa, eu nem tô sabendo. Nem tô sabendo. Normalmente eu tava sabendo. Eu tinha minha opinião. Eu tinha vários pontos de vista que eu já tinha lido sobre aquele mesmo fato. Assim, eu não sei. Não tô sabendo. Não tô sabendo da treta aí da treta Tim, não tô sabendo de nada político mais, não tava nem sabendo desse negócio das bets, CPI das bets, até vocês comentarem essa semana. Eu não tava sabendo e, sinceramente, tá ótimo. A gente realmente é bombardeado constantemente, a todo tempo, de coisas que a gente tem que saber
coisas que tem que fazer. E aí acaba dando essa sensação de que eu tô perdendo, né? Porque você vê as outras pessoas vivendo e você não tá vivendo aquilo. E eu acho que o FOMO tá muito ligado com isso também, a sensação de estar perdendo alguma coisa. Então, é isso. Eu não tenho dicas necessariamente, mas coisas que eu tenho trabalhado são essas de pensar, entender melhor o que é prioridade pra mim, de entender melhor que aceitar melhor o fato de que não dá pra ter tudo, não dá pra escolher tudo. E que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu vou ficar bem, eu vou sobreviver. E tentar viver o que eu posso viver. Tipo, não posso estar lá na creche de Marina observando ela 24 horas por dia. Não posso, mas eu posso aproveitar o momento que eu tenho com ela em casa, sabe? E é isso, tipo, deixar o celular de lado em vez de, tipo, quando eu tô dando banho nela. Porque às vezes eu boto ela na banheira, ela ficava lá brincando, eu dava uma olhadinha no celular. Não, o celular ficava, não sei nem onde tá. Eu vou aproveitar ali aquele momento com ela. E depois que ela dormir, ou depois que ela estiver fazendo as próprias coisinhas, aí eu faço minhas coisinhas. É isso. Arrasou. E aí, gente? A estrelinha do episódio vai pra quem? Quem vocês acham? Pra tu, né? Que nem o conceito entende. E tu, Nath, o que tu acha? Eu ia dizer que poderia ser pra Mari que não sabe o que é FOMO. Mas, né, porque assim, ela não tá E vocês acham isso? Afetada. sentindo essa angústia. Vocês né? acham isso? Pois eu ia sugerir Maiana. Oxente, tá doida. Não, tô na minha mais alta performance sensata. Eu acho que Escutasse o episódio. Escutasse o episódio que eu mandei hoje, que né? devia ir pra Maiana, entendeu? Porque vou agora palestrar. Porque Maiana, veja só, o meu conceito quando eu sugeri, né, vamos fazer a estrelinha de quem tá com a terapia em dia, não necessariamente quer dizer quem é que tá melhor com aquele assunto, mas talvez a estrelinha do episódio seja bom que seja pra tu, pra que assim sirva de impulso pra que tu fique melhor nesse assunto, sabe? Tu também escutou o episódio porque tu falou vários conselhos de tu mesma, assim, pra tu, que dá pra tu adaptar no teu dia a dia, assim, sabe? Então, é por isso que eu acho que a estrelinha devia ir pra tu, porque no final das contas a gente tá falando sobre escolhas, mas a gente tá falando sobre a normalidade da vida. Tipo, sei lá, Marina tá na escolinha. Infelizmente você não tá lá acompanhando, mas ela não deixa de estar se desenvolvendo, de estar trabalhando habilidades que são importantes para ela. A sua mãe não sabe tudo que acontece com você no dia a dia. Então, assim, é ficar em paz com a normalidade das coisas da vida, sabe? E, enfim, eu acho que é por isso que a estrelinha do episódio devia ir pra Maiana. E o bom é que está gravado. Então, toda vez que ela tiver pirada com esse assunto, ela mesma vai poder se ouvir. Não, eu acho tudo. Não sei, né? O que eu posso fazer? Aparentemente só aceitar. Ok. Então. Pra mim faz sentido. Temos um empate técnico, não sei. Acho que, sabe que esse teu ponto aí que tu levantou, Mari, faz sentido, porque assim, quando a gente fala do fear of missing out, embora a Mai trouxe várias questões que pegam para ela, eu acho que essa atentividade a entender, sabe, a se entender, a saber que tem essas limitações, de fazer escolhas ativas, de tentar não ser tão impactada por elas, ou tentar entender que acontece a vida, e principalmente em relação à maternidade, assim, a gente já falou um pouco sobre isso, mas assim, eu vou chamar de maturidade, mas eu acho que esse entendimento, sabe, que a vida vai acontecer, tudo vai passar, e não necessariamente a gente vai poder estar assim, presente ou metendo bedelho em tudo, né? Cada um vai ter as suas portas que vão estar fechadas e a gente vai ter que seguir, né? Concordo.
Pois é, eu concordo. Acho que a pessoa que eu tenho mais fomo é o meu marido. Eu quero saber tudo dele, o que é que ele tá pensando, o que é que ele viveu, o que é que ele tá sentindo e tal, não sei o quê. Só que aí, tipo, obviamente que eu não posso estar com ele o tempo inteiro. Mas o que que acontece? Tudo bem que ele não tem 1 ano de idade, né? Então, ou seja, a Marina não vai poder contar pra Maiana tudo que ela viveu, né? O que é que ela brincou com o amiguinho, o Gugu Dadá que ela falou pra ele, o que o Gugu Dadá que ele falou pra ela, esses negócios assim. Mas, tipo, quando ela puder ir, né, se desenvolvendo, ela vai poder compartilhar contigo. E aí, tipo, tu vai poder investigar os mistérios de quem ela tá se tornando, assim, sabe? Mas tem que dar espaço pra isso. E pra isso eu acho que tu tem que estar em paz, sabe? Enfim. Então é sobre isso. Acho que temos episódio. Fica aí a reflexão, né? E vamos de cruze, meninas. Vamos, Bora. então, cruze, cruze, Boa cruze. semana, galera. Tchau! Tchau! Tchau.